Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 12, o primeiro versículo que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Esse texto é muito conhecido, mas a cada momento que nós lemos, Deus nos revela coisas novas. Esse texto traz a ordem que Deus dá a Abrão de sair da onde ele vivia, sair do meio sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da casa do seu pai, sair daquele contexto. Quando a gente fala a respeito da sua terra, isso nos remete o quê? Ao lugar onde você tem vínculos sentimentais. Você tem vínculos, você tem ali alianças sentimentais. É a sua terra. Quando a gente fala de parentela, é um grupo de indivíduos que fazem parte dos seus parentes. É geralmente aquele grupo que está ao seu entorno e que convive com você direta e indiretamente, sua parentela. E sair da casa do seu pai pode ter duas interpretações. A mais óbvia, sair do imóvel, sair da tenda que é do teu pai. E uma outra que eu acredito que tenha mais sentido, sair do seu lugar de segurança, do lugar onde você se sente seguro e confortável. Deus mandou que ele saísse exatamente daquele contexto e que ele saísse deixando aquelas pessoas, porque Deus queria fazer uma coisa nova e boa na vida de Abrão, mas era na vida dele, não tinha parte as outras pessoas. Abrão então rapidamente ele vai obedecer, o texto vai dizer que ele vai seguir, mas Ló vai com ele. Quem era Ló? Ló era um sobrinho de Abrão, filho de um dos irmãos de Abrão que tinha morrido, o Arã. O texto é bem claro: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abrão saiu, mas levou o seu sobrinho Ló. O texto vai nos dizer mais à frente que com ele também partiu Sarai, sua esposa. Mas precisamos deixar claro: o homem e a sua mulher, quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Então Sarai não conta como parentela. Ela é a própria carne de Abrão. Ela sim ele deveria levar para onde Deus tinha mandado. Mas Ló não. Nós vamos ver algumas coisas que acarretaram a ida de Ló, indo para uma nova vida junto com Abrão. Nós vemos lá em Gênesis 13, no versículo 7. Só um momentinho, por favor. Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo seguinte, capítulo 13, nós vamos ver aqui, versículo 7, está escrito assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Eles tinham muitas riquezas, o texto diz que Abrão era muito rico e Ló também tinha
muito gado e também tinha muitos bens. Chegou um momento em que eles não conseguiam mais habitar na mesma terra, porque a terra não comportava tudo que eles tinham. E começou a ter briga e contenda entre o pastor de Abrão e os pastores de Ló. Ali a gente já começa a ver a paz de Abrão, o foco de Abrão naquilo que Deus tinha para a vida dele. Já começam a competir com o quê? Os problemas trazidos por Ló. Se Ló não tivesse ido com Abrão, não teria briga entre os pastores de um e de outro. Então você vê que a paz de Abrão começou a ser prejudicada. O foco dele com a promessa de Deus começou a ser prejudicado, porque Ló foi com ele, não era para Ló ter ido junto. Nós vemos também aqui, lá em 14, no capítulo 14, nós vamos ver que houve uma guerra naquele tempo de 4 reis contra 5. E em determinado momento, o texto vai dizer lá no versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ló é levado cativo, sequestrado, enquanto acontece essa guerra desses reis. Ele habitava num lugar chamado Sodoma, então ele e todos os seus bens são levados à força, cativos. Lá no versículo 14, nós ficamos sabendo que, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Olha a demanda extra que Abrão teve. Ele ficou sabendo que o seu sobrinho foi sequestrado. Então ele levanta 318 homens dos servos nascidos na casa dele, os mais capazes, os melhores para lutar, para irem atrás de Ló e recuperar o seu sobrinho e as suas coisas. Lá no versículo 16 nós vamos ver: trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abrão conseguiu trazer o sobrinho e os bens dele de volta. Mas toda luta requer que a gente abra mão de algo. Abrão abriu mão da paz, abriu mão de momentos com a sua esposa, abriu mão dos momentos em que ele deveria estar focado naquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele estava lá resolvendo o problema de outra pessoa que nem era para estar convivendo com ele. Deus queria fechar um ciclo quando ele tira Abrão do lugar onde ele estava com a sua esposa para começar um ciclo novo, porque Deus tinha algo tão excelente para a vida de Abrão que era para ele. Existem coisas que Deus quer nos dar que não são para fazer parte da vivência da nossa parentela, das pessoas que estão ao nosso redor, porque é para nós. Tem bênçãos que Deus quer nos dar, mas que enquanto nós estivermos ainda naquele meio convivendo com aquelas pessoas, Ele não vai nos dar, porque Ele não quer que aquelas pessoas tomem posse daquela bênção, porque Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe que aquelas pessoas não têm o coração delas voltado a Deus, como eu tenho, como você tem, como o Abrão tem. Então, quando Deus te dá algo muito exclusivo, como foi o caso dessa bênção de Abrão, Ele não vai dar essa bênção enquanto você estiver convivendo no meio de pessoas que não têm aliança com Ele. Deus só chamou Abrão depois que o pai dele tinha morrido, depois que Deus foi fechar aquele ciclo, e Ele fala: sai da sua parentela, mas o sobrinho foi com ele. Ló também fazia parte da parentela de Abrão. Então você veja que a gente precisa obedecer quando Deus nos dá uma ordem de uma maneira inteira. Abrão, ele obedeceu pela metade. Ele foi, mas ele levou junto quem não devia levar. E já começou a dar problema. Briga entre os servos de um e de outro. Aí o sobrinho dele escolhe
um lugar para morar, Abraão fala, olha, a terra é muito, não comporta as minhas coisas, as suas, não dá para convivermos juntos, não quero que fiquemos brigados, então escolhe uma parte da terra para você morar que eu vou para o outro lado. E Ló viu as colinas ali, todas bem regadas, e ele escolheu. E o texto vai dizer que ele foi armando suas tendas, até que ele também ocupou ali, foi morar na parte de Sodoma. E o texto diz que os homens, os moradores de Sodoma, faziam coisas terríveis contra Deus, contra tudo aquilo que Deus se agrada. Então eles pecavam muito contra Deus, e Ló foi morar justo aonde? Lá em Sodoma, no meio daquele povo. Já uma outra preocupação para a cabeça de Abraão. Por fim, Sodoma é saqueada. O que acontece? Ló é levado cativo. Lá vai Abraão levantar 318 homens para buscar o sobrinho e as coisas dele das mãos dos inimigos. Então, olha como quando quem não é para estar junto, bebendo da nossa bênção e estar junto, olha como isso atrapalha. Olha como atrapalha quando você deixa pessoas que não fazem parte. Deus, ele tem uma aliança com você, ele tem algo selado com você, mas é com você. Eu vou levar o fulaninho que é legal. Mas eu também vou deixar o ciclano. É com você. Olha como atrapalha quando outras pessoas que não têm essa aliança com Deus, elas acabam ali querendo beber da tua bênção, querendo se sentar à mesa junto com você. A gente não pode permitir. Nós vamos ver em outros versículos de Gênesis como que vai acontecer. A história de Abraão eu deixo logo para você como uma referência de leitura e de estudo. É algo muito importante. Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa estudar a vida de Abraão. Porque uma pessoa que foi tão abençoada por ele, a gente precisa identificar o que ele fez e de que maneira ele viveu. Tá? Só um momento. Então, eu deixo já para vocês essa sugestão de leitura a partir de Gênesis, no final de Gênesis 11, que é muito importante, vai contar da onde que Abraão veio, quem é o pai dele e o que vai acontecer. Se Deus permitir, nós colocamos aqui no próximo vídeo um pouquinho do finalzinho de Gênesis 11. É importante a gente entender esse contexto. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Lendo o final de Gênesis 11, a gente consegue compreender melhor porque Deus dá essas ordens para Abraão. E você vê que são ordens ditas de maneiras diferentes, mas com o mesmo resultado. Sai da onde você está. Separa-se dessas pessoas. Saia desse meio. Em uma palavra, o que Deus quis dizer foi isso: separação. Sai da onde você está. Então, se Deus permitir, amanhã nós vamos trazer Gênesis 11 e a gente vai compreender melhor por que Deus queria tanto separar Abraão. E desde já eu já te digo, quando Deus tem algo bom para fazer na sua vida, Ele vai separar você da onde você está, do meio que você está, para que Ele possa trabalhar de uma maneira completa em você, sem interferência de outras pessoas, e para que outras pessoas que não merecem a aliança que Deus fez com você, para que elas não venham a usurpar e a usar a bênção que Deus tem, que é só para você. Então, se Deus permitir, amanhã nós vamos trazer o Gênesis 11, que vai completar aquilo que nós vimos hoje de Gênesis 12. E deixo aqui para você uma mensagem. Se a sua vida você tem visto que não tem sentido, se você tem achado que não tem mais propósito de viver, converse com Jesus.
Diga a Ele que você quer aceitá-lo como Senhor da sua vida, que Ele vai cuidar de você e você vai ter uma nova vontade de viver. Se você também está afastado da igreja de Jesus, se você tem estado fria na sua vida espiritual, peça a Deus e Ele reacenda em você esse primeiro amor de quando você o conheceu. Que Deus abençoe a sua vida, que você compartilhe esse vídeo e, se Deus permitir, até amanhã.